a nossa aula hoje, como é um dia especial, o dia de São João, ou melhor, a véspera, será sobre o São João. Então, alunos, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a tradição das festas juninas, que também é história. Boa aula para vocês! Sobre a origem das festas juninas. Na Europa, por volta da Idade Média, os povos chamados pelos europeus de pagãos, ou seja, que ainda não eram católicos, eles costumavam, nesta época de junho, que lá corresponde ao início do verão, costumavam fazer fogueiras e festas com comidas e bebidas, exatamente para comemorar essa época das colheitas e também para espantar maus espíritos. Esse costume foi depois associado à Igreja Católica, que fez associação com o santo, São João. E assim, esse costume se propagou pela Espanha, pela Itália e por Portugal. E os portugueses, claro, trouxeram esse costume para o Brasil. São 3 as chamadas festas juninas. No dia 13 comemora-se o Santo Antônio, que é considerado como santo casamenteiro. E as mulheres solteiras que querem se casar costumam fazer novenas para este santo. Também é um costume de algumas famílias, independente da moça ser casadoira ou não. Já o São João é comemorado entre os dias 23 e 24 de junho. E ele é chamado de um santo festeiro. Teria ligação com o nascimento de São João Batista, esta data. Enquanto que o São Pedro é comemorado no dia 29 de junho, e aqui no Nordeste, principalmente aqui em Rio de Contas, ele é associado às viúvas, que fazem as fogueiras no dia 30 e oferecem comidas e bebidas em suas casas. Inicialmente, essas festas recebiam o nome de festas joaninas, mas com o tempo veio a associação com o nome do mês, de junho, sendo assim chamadas de festas juninas. É uma festa muito tradicional, principalmente no Nordeste do Brasil, onde se comemora nas casas. É uma festa familiar na maior parte do Nordeste. Já no Sudeste e no Sul, ela é mais feita em escolas e principalmente em igrejas, com uma conotação diferente do que ocorre no Nordeste, em algumas cidades como Campina Grande, grandes festas que atraem milhares de turistas. A música que anima as festas juninas é o chamado forró, que na verdade hoje é o nome que se dá a uma mistura de estilos musicais, como o baião, o xote, o chachado, o samba de coco e outros. O nome mais tradicional em termos de música nordestina que anima as festas juninas é o de Luiz Gonzaga. Até hoje, as bandas, mesmo as mais modernas, costumam cantar músicas de Luiz Gonzaga nesta festa. Tem surgido várias bandas que tocam um forró mais moderno, digamos assim, mas para Rio de Contas, por exemplo, os turistas que vêm em busca de um forró, de um São João tradicional, preferem o forró pé de serra. Uma outra atividade, um evento em Rio de Contas que também tem atraído turistas é o Encontro de Sanfoneiros, que no caso é realizado no mês de julho. Como
Como comidas típicas do mês de junho e, portanto, das festas juninas, temos o milho e seus derivados. Por quê? Exatamente por conta da época da colheita do milho, que é plantado no mês de março, por volta da época da festa de São José, para os católicos. O bolo de milho, a pamonha, a pipoca, a canjica, curau, mugunzá e outros derivados do milho têm presença marcada nesta festa. Também o amendoim, que é mais típico do sul e sudeste do país, são muito usados nessas datas. Tanto o amendoim como cozido, a famosa paçoca e, ultimamente, o chá de amendoim. Outros doces como pé de moleque, cocada, arroz doce, todos esses têm presença VIP na festa, juntamente com o bolo de aipim, de arroz, de tapioca, de puba e outros. Como bebidas, tradicionalmente temos o quentão, que é uma espécie de chá que leva álcool, né? Cachaça. Os licores também são muito bem-vindos e o vinho quente, principalmente aqui em Rio de Contas, onde temos um frio tradicional nesta época. Recentemente tem surgido também o chocolate quente e o chá de amendoim, que são pedidas para as crianças ou para quem não consome álcool. Sobre as fogueiras. As fogueiras são uma das atrações especiais das festas juninas. Na Europa antiga, essas fogueiras eram feitas para comemorar a colheita, também para afastar maus espíritos, não por frio, porque lá não é época de frio nesta época. Lá acontece exatamente nesta época o solstício de verão, enquanto que nós aqui estamos no frio inverno. No Brasil, a colheita do milho, que acontece nesta época, é a que chama mais atenção para a necessidade da fogueira, principalmente para assar o milho na hora. Em Rio de Contas, ela é feita com uma rama de uma árvore muito nativa daqui, que dá muito fácil em nossas matas. E essa retirada da rama, ela funciona como uma poda, ela não prejudica tanto a planta e é uma tradição, acontece só uma vez por ano, não é. A rama que é retirada das nossas matas para fazer a fogueira de Contas, ela não é necessariamente prejudicial ao meio ambiente, segundo pessoas mais idosas me falam. Ela funciona como se fosse uma poda da árvore. No ano seguinte, ela já está recomposta e, como é uma tradição e uma vez só por ano, não é algo tão prejudicial. A lenha da fogueira geralmente são restos de madeira seca encontrada nos matos, nas matas. Agora, o problema atualmente é a fumaça. As famosas quadrilhas juninas. Sem elas, uma festa junina não tem graça. De onde vem esse costume das quadrilhas juninas? Também da Europa. A dança é da França. Os trajes típicos têm uma origem ligada a Portugal e Espanha. Também os enfeites envolvendo fitas coloridas. Então, a quadrilha, ela é como se fosse a apresentação teatral de uma festa junina. Tem sempre um casal de noivos e às vezes tem o próprio casamento, né? De uma forma bem humorada, acontece um casamento caipira. As mulheres se caracterizam com roupas coloridas, cheias de babados, rodadas, com tecidos coloridos, principalmente de chita.
Os cabelos podem ter fitas, tranças, e nos homens não pode faltar o chapéu e o bigode. Sobre os balões. Uma festa junina tem que ter balões, mas só de papel para enfeitar. A tradição dos balões na festa junina está ligada também a costumes europeus. Tem uma cidade de Portugal que até hoje usa os balões. Eles têm 2 significados. Serviam para avisar as comunidades vizinhas, as casas, né, mais distantes, de que a festa iria começar. E também para levar aos santos no céu os pedidos das pessoas que mandavam os balões. Mas hoje, balão só na decoração, porque é proibido, principalmente para evitar incêndios nas matas. A pólvora, o papel de seda, tudo isso está relacionado às viagens que os europeus faziam para a Ásia, principalmente para a China, e de onde traziam esses materiais, principalmente a pólvora, que foi criada na China, e, portanto, usavam nessas festividades aquele material tão raro e tão bonito na Europa.